Senhores, boa tarde. Relembrando a todos aí de deixar os microfones fechados, né? Vamos dar início à nossa sessão de julgamento da tarde do dia 7 de julho de 2020. Sessão que dá seguimento à nossa reunião, que na parte da manhã a gente chegou até o processo 232 e a gente vai seguir a partir do processo 233 nessa tarde. Entretanto, vamos inverter um pouquinho a ordem aqui para julgar inicialmente o processo 249, que é o processo final 2016-28, processo do recorrente VR, Benefícios e Serviços de Processamento Limitada, e vamos fazer isso porque é um processo que tivemos um conselheiro que se declarou impedido de participar do julgamento, o conselheiro Marcelo Risso, por isso que ele não está presente na sala. E o conselheiro Marcelo Risso, por conta dessa declaração de impedimento, ele está sendo substituído pelo conselheiro suplente, o senhor Virgílio Cancino Gil, que participará exclusivamente desse julgamento com a gente, com a primeira turma da segunda Câmara da segunda sessão. Então, a opção por antecipar esse processo é exatamente para disponibilizar, para aproveitar o tempo do conselheiro Virgílio, que eventualmente ele pode estar precisando também atuar em outra turma, e a gente acelera aqui para que ele, concluindo, ele possa dar seguimento aos seus afazeres. Ressaltando ainda que o colegiado não está completo, além da substituição do conselheiro Marcelo pelo conselheiro Virgílio, a gente tem uma ausência momentânea, que é o do conselheiro Francisco Guarita, que passou a manhã demonstrando aí uma preocupação com a saúde, sentindo algumas dores lá, e teve que, nesse período de almoço, se deslocou para o hospital e não retornou. Já me informou aqui que está sendo medicado e que possivelmente ainda retorne no curso da tarde, mas para esse processo ele estará ausente momentaneamente. O processo 249 é o processo da VR Benefícios, além do conselheiro Virgílio, que eu já nominei, a gente conta aqui com o conselheiro Daniel, o conselheiro Rodrigo, o conselheiro Douglas, conselheira Débora, o conselheiro Sávio e eu, Carlos Alberto, presidente da primeira TO da segunda Câmara, da segunda sessão. Por favor, conselheiro Sávio, fique à vontade para início da leitura do seu relatório e voto. Bom, boa tarde a todos, boa tarde ao doutor Virgílio, até agradecer aí pela presença, né? Como a gente tem tratado aqui de muitos processos que tem por objeto essa multa por descumprimento de obrigação acessória, né, e mais especificamente multa por atraso na entrega da GFIP, a gente tem até se alinhado quanto aos entendimentos e tal, mas como o doutor Virgílio está vindo substituir o nosso colega Marcelo, eu vou até dar uma atenção especial a esse processo, tá? Não sei se do vosso conhecimento, essa questão, as alegações que vêm sendo feitas reiteradamente nos outros processos, que a gente tem se debruçado aqui durante essa sessão, enfim. E aí eu vou iniciar aqui pela leitura do voto, tá? Trata-se na origem de auto-infração lavrada por descumprimento da obrigação acessória, prevista no artigo 32, inciso 4, parágrafo 9º da Lei 8.212/91, porquanto a empresa autuada teria apresentado a GFIP da competência 10 de 2011 fora do prazo legal estabelecido para tanto. E aí foi aplicada a multa do artigo 32A da Lei 8.212. Aí a empresa foi devidamente notificada da autuação e apresentou impugnação tempestiva. A impugnação se encontra às folhas 3. E aí a empresa alegou o quê? Que em 1/11/2011 havia realizado o envio do arquivo referente à GFIP objeto da autuação
através do CEFIP. Bem assim que o pagamento do FGTS ocorreu em 7/11/2011, ou seja, dentro do prazo legal, sendo que o sistema apenas liberaria aquele recolhimento do FGTS para pagamento após a transmissão da CEFIP. Tá? Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e a DRJ entendeu por julgar a impugnação improcedente. E aí, qual foi o ponto que a DRJ se apegou? Porque quando a empresa enviou o arquivo CEFIP, ela não se denominava VR Benefícios, e sim Trama Promoções Artísticas Limitadas. E aí, quando a empresa apresentou a impugnação, ela apenas juntou o próprio comprovante de protocolo CEFIP, tá? E aí a DRJ vem e se apega a esse argumento e dispõe o quê? Abre aspas. Basicamente, a linha de entendimento que foi seguida pela DRJ foi essa. Abre aspas. O contribuinte apresentou o protocolo de envio de arquivos emitido pelo Conectividade Social. Contudo, o referido documento foi emitido em nome da Trama Promoções Artísticas Limitada. O impugnante não juntou aos autos nenhum elemento que pudesse comprovar que houve alteração na denominação social. E aí a DRJ vai e tece alguns comentários complementares, tá? No final, a impugnação foi julgada improcedente, a empresa foi devidamente notificada do conteúdo do acórdão e entendeu por apresentar recurso voluntário. E aí, no recurso voluntário, que foi apresentado de forma tempestiva, eu já vou ultrapassar isso e já vou adentrar as razões do voto, a empresa levanta as mesmas alegações que havia feito na impugnação, né? Que a entrega da GFIP ocorreu no dia 1, e aí, no recurso, ela vem e fala, olha só, nós entregamos a GFIP no dia 1/11, e agora eu estou juntando os próprios contratos sociais, são 2 contratos sociais, em que comprovam que, aquela época, a empresa denominava-se Trama Promoções Artísticas. Houve uma primeira alteração social, da razão social, de Trama para SmartNet, e em seguida, apenas em 5/4/2013, houve uma nova alteração da denominação social, que passou a ser de SmartNet para VR Benefício e Serviço de Processamento. Então, essa questão é a peculiaridade que envolve esse processo, tá? E aí, como eu caminhei aqui no meu voto, eu venho explicando aqui a interpretação do artigo 16, parágrafo 4, parágrafo 4º, a linha C do decreto 7235, porque esses contratos sociais que estão sendo juntados agora não foram juntados na impugnação, tá? Mas aí eu venho falando, olha só, essa situação aqui se enquadra na linha C, por quê? Porque ela se destina a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Essa questão do contrato foi bem observada pela DRJ, né? E aí, em virtude do princípio da dialeticidade, o contribuinte vem e fala, não, eu entreguei a GFIP no prazo legal. O que ocorreu é que houve uma alteração de denominação social, como você, DRJ, bem especificou. E agora eu estou trazendo esses contratos. E aí eu estou caminhando no sentido aqui da interpretação do 16, para dizer que esses documentos não estão preclusos, mas que eles se destinam a contrapor essas razões que foram trazidas apenas em sede de DRJ, né, em sede de acórdão. E aí, depois de fazer todo esse apanhado a respeito da interpretação da legislação, de entender que o caso se enquadra perfeitamente a essa hipótese do 16, eu vou, de fato, analisar a documentação que foi trazida aos autos, tá?
E aí eu já vou lá para o final do voto e falo o seguinte: quando da interposição do presente recurso voluntário, a empresa recorrente acabou colacionando aos autos o contrato social de 5 de abril de 2010, em que demonstra que houve alteração da razão social de Trama Promoções para SmartNet, e o contrato social de 5 de abril de 2013, em que houve alteração social de SmartNet para VR Benefícios e benefícios e serviços de processamento. E aí, seguindo essa linha de raciocínio, note-se que o manual CFIP 8.4 bem dispõe que a entrega das GFIPs pode ser comprovada a partir dos seguintes documentos. Primeiro, protocolo de envio de arquivos emitido pelo Conectividade Social, comprovante de declaração à Previdência e comprovante protocolo de solicitação de exclusão. E aí, compulsando todos esses documentos que foram trazidos aos autos, tanto na impugnação quanto agora no recurso voluntário, né, eu verifico que a empresa logrou êxito em apresentar o comprovante de declaração à Previdência Social, o qual, aliás, havia sido transmitido no dia 1/11, e esse comprovante se encontra juntado às folhas 47, e o comprovante de envio de arquivos emitido pelo Conectividade Social, que também foi enviado no dia 1/11 de 2011, e se encontra às folhas 5 e 48. Então, nesse caso aqui, o sistema não acusou a entrega da GFIP, porque a GFIP tinha sido emitida, transmitida em nome da Trama, e aí, posteriormente, houve essas alterações do contrato social, né, de Trama para SmartNet, de SmartNet para VR Benefícios. E aí, por entender que a empresa logrou êxito em comprovar suas alegações, eu estou dando provimento aqui ao recurso voluntário. É basicamente isso. Senhores, considerações? Eu tive a oportunidade de ver esse processo antes, né, sabe, você, e assim, eu acho também que as empresas comprovam, né, e eu até não entendi por que não se vinculou aí, o CFIP vinculou pelo CNPJ, porque o CNPJ era o mesmo, só mudava realmente a denominação das empresas, né, e está bem documentado todas as alterações aí no contrato social aí, os aditivos, né, dando conta que as empresas realmente, a denominação foi alterada ao longo do tempo. E assim, me parece que realmente houve apenas digamos, foi considerado como se fosse outra empresa, mas na verdade se trata da mesma empresa, o CNPJ vinculado aí ao mesmo. Ok, senhor. Eu também tive essa minha percepção. Eu só fiquei curioso para saber o que foi que ele entregou atrasado, né? Deve ter sido uma retificadora, então. Deve ter feito alguma retificadora que entregou dia 23. Isso, né? ele entregou a retificadora e o sistema considerou como se fosse um atraso na entrega. Mas quando, na verdade, ele realmente comprova aí, documentalmente, salvo engano, foi entregue dia 1º de novembro, né, sabe? Isso. Antes do prazo ele entregou. Aí depois ele retificou e gerou essa multa, mas no meu entendimento também, assim como o relator, indevida. Ok, senhores, eu acho até que nem precisaria tanto detalhe, né? Eu acho que a exigência da DRJ até se mostra um pouco excessiva, porque a evidência nos autos aqui já apontava para o mesmo número de CNPJ. Então, na folha 5, está claramente destacado ali que a Trama Produções Artísticas Limitada tem o número de CNPJ ao lado do nome Trama. Então, eu não sei exatamente por que, pode ser por conta de ser uma matéria nova, né, quando criaram a multa por entrega multa por entrega em atraso da GFIP,
porque não foi a primeira vez que a gente identificou no curso dessa reunião de julgamento processos em que contribuintes demonstravam que já haviam apresentado uma declaração original e que, na verdade, essa declaração que estava sendo apresentada e da qual é emitida aí uma auto de infração, elas, na verdade, se tratavam de uma declaração retificadora. Então, é mais do que o que a gente já viu, nesse caso em particular, por conta de uma exigência, me parece que um pouquinho excessiva, de demonstrar o momento em que mudou de nome, porque o CNPJ já apontava para a mesma empresa. Mas é isso. Alguém quer fazer mais alguma consideração para a gente ir para o voto? Não, então vamos lá. Como vota o conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Conselheiro Virgílio? Eu parabenizo o relator pela qualidade do voto e vou acompanhá-lo. Eu também acompanho o relator. Então, para o processo número 249 do contribuinte VR, benefícios e serviços de processamento limitada, o resultado proclamado é: acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. O conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, por ter se declarado impedido, foi substituído pelo conselheiro suplente Virgílio Cancino Gil, ausente. Ausente momentaneamente o conselheiro Francisco Nogueira Guarita. Senhores, concluído o processo número 249, ao conselheiro Virgílio, não é a primeira vez que participa do julgamento com a gente, é sempre um prazer tê-lo conosco e agradeço aí a sua participação, espero que tenham uma boa tarde. Muito obrigado pela gentileza, boa tarde e bom trabalho a todos. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Achava que o Marcelo já estava a postos aí. Eu vou avisá-lo aqui para entrar. Aqui, presidente. Já avisou ele aí, Douglas? Já está entrando aqui o Marcelo. Senhores, conselheiro Marcelo, acabamos de julgar o processo 249. Apontei lá que o conselheiro Marcelo, por ter se declarado impedido, foi substituído pelo conselheiro suplente Virgílio e concluído o processo. Voltemos, então, à ordem da pauta regular. Vamos para o processo 233. 233, processo de relatoria também do conselheiro Sávio. Por favor, conselheiro, fique à vontade. Bom, mesma questão aqui, mesmo objeto de autuação, né? Autuação por multa no atraso de entrega de EFIP, competências de 1 a 11 de 2011. A empresa foi devidamente intimada, apresentou a impugnação de folhas 14 a 22, em que suscitou as seguintes alegações. Primeiro, a aplicação da denúncia espontânea, falta de intimação prévia, a ausência da fiscalização orientadora e dupla visita para a empresa do Simples, a anistia disposta num projeto de lei e o caráter confiscatório da multa. Os autos foram encaminhados para a DRJ e em acordos de folha 31 a 35, a impugnação foi julgada improcedente. A empresa entendeu por interpor recurso voluntário. O recurso voluntário se encontra
juntado às folhas 46 a 52. E aí, no recurso voluntário, a empresa alega o quê? Primeiro, da entrega das GFIPs e do reconhecimento da denúncia espontânea. Eu estou negando provimento ao recurso nesse ponto, aplicando a súmula CAF 49. Segunda alegação, intimação prévia, eu também estou negando, aplicando aqui a súmula CAF 46. Terceira alegação, da fiscalização, que por se enquadrar como microempresa, deveria ter recebido a fiscalização orientadora e a dupla visita do agente fiscal previamente à lavratura do auto de infração, conforme a exigência do artigo 55. Aí eu estou negando provimento ao recurso pela inaplicabilidade deste instituto ao processo fiscal, né? É uma disposição expressa do parágrafo 4º do próprio artigo 55. A outra alegação diz respeito à redução das penalidades impostas às microempresas optando pelo simples, né? E aí trata-se de uma alegação nova, eu não estou conhecendo, tá? Assim como a alegação da impossibilidade de aplicação de infração continuada. Então, são essas duas alegações aí, eu não estou conhecendo, por se tratar de matérias novas. A outra alegação, em relação à tramitação do projeto de lei, que dispõe ou tem por objeto a anistia das multas aplicadas com fundamento em 32A, né, e como a gente bem tem observado, o meu entendimento é de que o projeto de lei é irrelevante, pois até que não venha a ser aprovado e promulgado como lei, não poderá ser tratado como se lei fosse, né? O caráter confiscatório da multa, estou aplicando aqui a súmula CAF número 2, da ausência de prejuízo ao governo e dos danos aos contribuintes. Então, essa também é uma matéria nova. E aí, essas matérias que estão sendo alegadas agora apenas em sede de recurso voluntário, eu não estou conhecendo, e as demais eu estou aplicando súmulas e estou dispondo que o contribuinte não tem razão. É basicamente isso. Senhores, considerações? Não, presidente. Eu acho que, até por celeridade no trabalho, acho que a gente pode seguir exatamente nessa linha que o Sérgio apontou, porque os temas estão sendo repetidos, né, toda hora. Então, a questão da espontaneidade, que não pode lançar, é súmula, então já aponta, isso eu nego por causa disso, isso aqui nego por causa daquilo outro, só para acelerar, porque a gente hoje está ouvindo muitos argumentos repetidos, né, parece que os recursos são feitos num pacote só, mas... como vota, Daniel? Eu acompanho, presidente. Acompanho também, presidente. Douglas? Acompanho também, presidente. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanha, Marcelo? Acompanho. Ok. Então, esse é o processo 233, Oficina Mecânica Rio Limitada. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecerem parte do recurso voluntário por este tratar de termo estranho ao litígio administrativo eleitoral com impugnação, na parte conhecida por unanimidade de votos em negar-lhe provimento. Ok, conselheiro Sávio? Ok. Ausente momentaneamente o conselheiro Francisco Nogueira Guarita. Processo 234, contribuinte Miriam Machado, apoio administrativo limitada. Conselheira Débora, por favor, fique à vontade. Também é uma auto-infração sobre a entrega em atraso da GFIP. A decisão de primeira instância manteve.
a contribuinte interpôs o recurso voluntário. Ela foi cientificada da decisão em 19 de setembro de 2018 e apresentou recurso voluntário em 21 de 12 de 2018. Tem uma particularidade que, em preliminar, ela alega que, embora a contestação tenha sido protocolada tempestivamente, os documentos que deveriam instruir a referida defesa não foram juntados. Haja visto também inconsistência no sistema da Receita Federal, que, embora permitisse a inclusão dos anexos, não finalizava a operação, sendo encaminhada apenas justificativa sem a necessária juntada dos documentos para sua instrução. Desta forma, ante a regularização da inconsistência do sistema apontada, requer o recebimento da presente defesa, juntamente com seus anexos. E no mérito, ela requer o efeito suspensivo, ocorrência de denúncia, decadência, intimação prévia, mudança de critério, princípios e a natureza do confisco da multa imposta. Examinando os pressupostos, verifico que a sua apresentação se deu intempestivamente, razão pela qual não deve ser conhecido. Em que pese o argumento da recorrente, na hipótese dos autos, a intimação da decisão de primeira instância ocorreu por via postal em 19 de setembro de 2018. Fato incontroverso, uma vez que é admitido pela própria contribuinte no recurso apresentado, de modo que o prazo que alude ao artigo 33 começou a fluir em 20 de setembro de 2018, uma sexta-feira, findando-se em 18 de 8 de 2018. Tendo em vista o disposto no parágrafo 5º do decreto, parágrafo único do artigo 5º do decreto 70, o termo final para apresentação do recurso foi transferido para o dia 20 de 8 de 2018, uma segunda-feira. Todavia, o recurso foi protocolado somente em 21 de 12 de 2018, uma sexta-feira, que é de se concluir pela sua intempestividade. Merece deixar consignado que mesmo a alegada tentativa de juntada dos documentos efetuados no dia 23 de 8 de 2018, folhas 39 e 43, já se mostrava intempestiva e, além do mais, conforme despacho de folha 46, não foram anexados nenhum dos documentos citados. Aqui eu faço aquela abordagem a respeito da decadência da prescrição, mas deixa eu ver. Então, eu estou rejeitando a preliminar de tempestividade e não conhecer o recurso voluntário, em razão da sua intempestividade. E a questão da decadência e da prescrição eu vou mudar com os outros pela manhã, conforme orientado. Então, que eu vou tirar essa parte ali só a título de deixar colocado no processo que não se trata também de decadência nem de prescrição, mas eu não conheço dessas matérias também. Senhores, considerações? Daniel, como vota? Acompanho, presidente. Probleminha aqui em data. Diga, Rodrigo, você olhou aí o processo? Desculpa. Não, é porque a Débora estava falando em 21 de agosto de 2000. Ah, tá, só vi o protocolo vídeo do 12, de 21 do 8, enfim, estava vendo errado, então, desculpa, Débora, é isso mesmo, estava vendo uma coisa errada aqui na sua. Porque mesmo que se considerar aquela data, seria 21, e ele protocolou lá em 23, então, de qualquer forma, está intempestivo. Está intempestivo, ok, acompanha também. Douglas? Acompanhe, presidente. Sávio? Acompanho também. Marcelo? Acompanho. Eu também. Então, o resultado do processo 234, Miriam Machado, apoio administrativo limitada, fica da seguinte forma: acordo de membro colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar arguída e não conhecer do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade, do que resulta o caráter de definitividade no âmbito administrativo das conclusões do julgador de primeira instância. Processo 235, contribuinte Luxal Alumínios Limitada, quando o relato do conselheiro Sávio Salomão. Por favor, conselheiro Sávio, fique à vontade. Mais outro processo aqui, que tem por objeto multa por atraso na entrega de GFIP, tá? Competência autuada aqui 12 de 2013, a empresa foi devidamente notificada da autuação, apresentou impugnação de folhas 4 a 15 e alegou
a aplicação da denúncia espontânea, necessidade de intimação prévia, impossibilidade de aplicação do entendimento novo de forma retroativa, ou seja, aplicação do 146 do CTN, e a ilegalidade e violação de princípios, né? Em acórdãos de folha 32 a 39, a DRJ entendeu por julgar improcedente a impugnação, e a empresa entendeu por apresentar o recurso voluntário. O recurso voluntário se encontra juntado às folhas 47 a 55. A diferença do recurso voluntário para a impugnação é que a empresa levanta aqui a preliminar de prescrição, né, cabe maiores digressões ou complexidades. Estou aqui também seguindo a linha da Débora, né, que até que sobrevenha a decisão administrativa definitiva, de acordo com 42 do decreto 7235, não há que se falar em início de contagem do prazo prescricional e tampouco na prescrição. A empresa apenas, também, por outro lado, não devolve essa questão da aplicação retroativa do entendimento novo, né? Ou seja, que é objeto do artigo 146 do CTN. Essa questão aí só constou da impugnação. Em relação à outra alegação do recurso, falta de intimação prévia, eu estou aqui aplicando a súmula 46, questão da aplicabilidade da denúncia espontânea, é objeto da súmula 49, e a questão da aplicação da legislação em violação a princípios constitucionais. Ela fala que a multa está sendo aplicada de forma ilegal, que é inconstitucional, enfim. E aí eu estou aplicando a súmula CAF número 2. Então, basicamente é isso. Recurso voluntário, preliminar de prescrição, falta de intimação prévia, denúncia espontânea e violação a princípios constitucionais. Presidente? Senhores, considerações? Daniel, como vota? Eu acompanho o relator, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Douglas? Também acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Marcelo? Entendi. Eu também acompanho. Então, processo número 235, contribuinte Luxal Alumínios Limitada, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Processo 236, M e D Concertos de imóveis de escritório. Concertos, deve ser concertos e reformas de imóveis de escritório. Também relatoria do conselheiro Sávio. Por favor, conselheiro, fique à vontade. Esse processo também, presidente, segue a mesma linha dos anteriores, né? Multa por atraso em entrega de EFIP. É mais simples do que os anteriores. Por qual razão? A empresa aqui, ela não ataca o lançamento em si, né? Em impugnação, ela vem e fala, a empresa achou estranho ter sido autuada pela entrega de GFIP, pois as mesmas foram entregues e tal, né? É basicamente isso, né? Que a autuação era estranha diante da entrega de GFIPs e do recolhimento das contribuições previdenciárias. Sem contar que ela também dispõe que obteve CND durante o período X lá. E aí a DRJ julga a impugnação improcedente, a empresa entende por interpor o recurso voluntário, que se encontra as folhas 25 25 e 26, e aí ela segue a mesma linha de raciocínio que já havia levantado na impugnação, que foi devidamente autuada pela entrega no atraso da GFIPs, enfim, é basicamente isso. Mesmas razões da impugnação. A empresa foi indevidamente autuada pelo atraso na entrega de GFIP, porém esse envio em momento algum dificultou o seu processamento, já que a empresa, desde sua constituição, não possui empregados,
que a empresa somente entregou as referidas GFIPs por exigência da Previdência, pois os sócios estavam precisando se aposentar e somente constavam os pagamentos das GPS recolhidas, que a empresa estranha esse procedimento de cobrança, que não justifica que uma empresa que nunca teve empregados e com todos os seus impostos regulares recolhidos sejam punidos, enfim. Já dá para perceber aqui, né? Ela apresentou porque tinha as guias recolhidas e não tinha GFIP, né? Aí agora falou que isso é estranho porque não precisava, não tinha empregado. Mas, enfim. Senhores, considerações? Como vota Daniel? Acompanha, presidente. Rodrigo? Acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanha. Eu também. Então, no processo... Então, deixa eu ver aqui. Esse é o processo da MD, não é isso? MD Consertos e Reformas. Isso. Processo 236, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Mais uma vez, assentando que, tal qual ocorreu nos processos anteriores, eu só não estou repetindo aqui em todos, por conta, eu estou indicando aqui a ausência momentânea do conselheiro Francisco Nogueira Guarita. Isso em todos os processos julgados a partir do... julgados agora, na parte da tarde, inclusive o anterior, em que o conselheiro Virgílio substituiu o conselheiro Marcelo. Vamos ao próximo processo. Processo de Manuel B.F. da Silva, manutenção e serviços, processo também de relatoria do conselheiro Sábio. Conselheiro, fica à vontade. Outro processo que tem por objeto multa por atraso na entrega de EFIP. Aqui a competência autuada vai de 1 a 12 de 2010. A empresa é devidamente notificada da autuação, apresenta impugnação de folhas 2 a 6 e alega o quê? Decadência, divergência dos números de controle das GFIPs indicados e aquelas mantidas nos seus arquivos, desproporcionalidade de caráter confiscatório e arrecadatário da multa e a ausência de prejuízo ao erário. DRJ entende por julgar a impugnação improcedente, conforme se pode constatar do acórdão de folhas 28 a 30, né? A empresa entende por interpor o presente recurso, o recurso encontra-se juntado às folhas 35 a 39, e as alegações são basicamente as mesmas da impugnação. Na parte da decadência aqui, eu estou negando, né? Já que a competência abrangida aqui autuada diz respeito a 2010, e aí a empresa foi notificada da autuação antes de decorrer o prazo de 5 anos, né? Questão da divergência da numeração de GFIPs, que ela diz que os números de controle das GFIPs indicados no auto de infração não correspondem aos números dos seus arquivos CFIPs, e aí eu estou negando provimento ao recurso nessa parte, como a gente já observou em outros processos, porque não há qualquer comprovação de divergência entre os números de controles, entre as GFIPs indicadas e aquelas entregues. O que há aqui, que eu constatei aqui, há uma confusão aqui por parte da recorrente entre os conceitos diferentes, o número de controle da GFIP e o número de arquivo da CFIP, né? Ela faz essa confusãozinha aqui. Questão do caráter arrecadatório da multa. Eu venho falando aqui da autonomia das obrigações acessórias, tal, e no final venho aplicando a súmula CAF número 2, e a questão da ausência de prejuízo ao erário. Que aí eu estou negando também provimento. E aí sigo a mesma linha da questão de obrigação acessória com um contraponto com a obrigação principal, que ainda que não tenha sido constatado prejuízo, a empresa acabou por descumprir legislação e assim, procedendo, a multa deve ser aplicada. Basicamente isso. Senhores, considerações? Daniel, como vota? Eu acompanho o relator.
Rodrigo? Acompanho também, presidente. Todas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Eu também. Então, acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos, sem negar provimento a recurso voluntário, também ausente momentaneamente o conselheiro Francisco Arita. Processo 238, contribuinte recorrente Maria Regina de Alcântara Diniz Araújo, microempresa. Processo também do conselheiro Sábio. Por favor, conselheiro, fique à vontade. Bom, esse aqui também segue a mesma linha que a gente vem trabalhando aqui, né? Processo que tem por objeto multa por atraso na entrega de REFIP, competências de 1 a 12 de 2010. A empresa é devidamente notificada, apresenta impugnação de folhas 2 a 8, em que alega o quê? Nulidade, prescrição, ausência do princípio da publicidade, caráter confiscatório e arrecadatório da multa, alteração do critério jurídico e denúncia espontânea. DRJ entende por julgar a impugnação improcedente, conforme a gente observa do acórdão que foi juntado às folhas 19 e 25, e aí a empresa vem e apresenta recurso voluntário. E qual que é a peculiaridade desse caso? Se vocês observarem aí o documento que se encontra as folhas 31 e 32, o recurso não tem nada a ver com a matéria discutida nos autos, tá? E aqui a empresa acabou, não sei se por equívoco, falta de atenção, enfim, acabou juntando um recurso contra a exclusão do Simples Nacional. Então, no final, eu não estou conhecendo do recurso por se tratar de matéria totalmente estranha à lei. Basicamente isso. Senhores, considerações? Não, inclusive o CNPJ, né, da própria, que está lá do próprio recurso é diferente, a empresa é nome diferente, é tudo diferente, né? Empresa RR, comércio, medicamentos, CNPJ final, dígito 91, dígito 91, é tudo, realmente tem nada a ver. É outra empresa, né? Eu abri aqui, mas não vi o detalhe da... E parece que a empresa é conterrânea minha, ó. Era isso que eu ia comentar agora, lá em cima tá lá, Campina Grande, viu? Mas é isso. Esse processo aí só tem essa peculiaridadezinha. Como vota, conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Também acompanho, presidente. Acompanho, presidente. Também. Débora? Também, acompanho. Acompanho. Eu também. Então, acordo os membros colegiados por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de termos extremos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Ok, senhores? Mais uma vez ausente o conselheiro Francisco Nogueira Guarita. Esse foi o processo de número 238. Vamos ao processo número 239, Letous, Comércio de Ferramentas. Conselheira Débora, por favor. Também um outro processo de multa atraso da entrega da GFIP, período 1/2/4/13 de 2013, o valor do crédito R$ 6.000, a decisão de primeira instância
manteve o lançamento, o contribuinte apresentou o recurso, alegando os mesmos argumentos da impugnação, que houve entrega espontânea das GFIPs, pagamento do tributo fixado já foi realizado, as GFIPs enviadas no ano de 2015 referiam-se à reclamatória trabalhista, que foram transmitidas com o código de recolhimento incorreto 115 e GPS 2100, sendo correto a entrega do código 650 e GPS 2909, por se tratar de erro, entende que não estaria sujeita a multa por atraso. Então, o recurso é tempestivo. Tanto na impugnação quanto no recurso, o recorrente alega que a obrigação da entrega da GFIP surgiu apenas com a propositura da reclamatória trabalhista por empregado, cujo vínculo restou reconhecido no período de 2 de 10 de 2012 até 20 de 12 de 2013, como se infere na ata da audiência realizada em 10 de 3 de 2015, junto à primeira vara do trabalho de São Caetano do Sul, em São Paulo. Referente ao processo tal, reclamante Osmar Fortunato Pereira, reclamado Letus, cujos excertos reproduzimos a seguir. Então, eu transcrevo aqui a decisão que reconheceu o vínculo do empregado. Em seu recurso, o interessado apresenta a seguinte narrativa em relação à reclamatória trabalhista. Apesar de todos os cuidados tomados da empresa na colocação de representantes, houve um processo trabalhista com uma linha muito fina entre o vínculo e o não vínculo empregatício de um representante comercial, que mesmo sem exclusividade de trabalho e tempo integral, somente um cartão de visita, isso é verdade, deixa eu ver, a juíza do processo aconselhou os presentes de que fosse pago o INSS em dias normais e que isso não afetaria o INSS do exequente, quando da contagem da sua aposentadoria. Entende o contribuinte que a entrega da GFIP com erro na indicação do código de recolhimento deveria ser desconsiderada porque foi corrigida depois, de acordo com o resultado da reclamatória trabalhista que reconheceu o vínculo do empregado. Eu menciono essas páginas nos documentos que ele anexa para fazer a comprovação. Com razão, o recorrente, pois o equívoco na indicação do código foi o motivo da aplicação da penalidade hora combatida. Ou seja, caso o contribuinte tivesse transmitido a GFIP com o código correto 650, não teria sido autuado. Ademais, a transmissão da GFIP relativa à reclamatória trabalhistas não compõe as obrigações acessórias rotineiras das empresas de sua entrega, porquanto vinculada a fatos posteriores, sempre se dará de forma extemporânea, como no caso concreto. Deste modo, o equívoco em relação ao código não pode gerar uma penalidade em razão do descumprimento de obrigação acessória, que só passou a existir por força da reclamatória trabalhista. Em razão do exposto, eu dou provimento ao recurso voluntário. Conselheira, eu não entendi. Você começou a explicitar que se tratava de um lançamento por apresentação em atraso. Uhum. No meio aqui, você aponta que o motivo da autuação foi a transmissão com erro de código. Sim, porque só surgiu a obrigação a partir do reconhecimento do vínculo com essa reclamatória trabalhista, que foi só lá em 2015. E o vínculo foi reconhecido no período de 2012 e 2013. Então, ela transmitiu as GFIPs com erro de código, por isso que originou lá em 2015 a multa por atraso na entrega da declaração, porque se ela tivesse utilizado os códigos corretos, não estaria sujeita à penalidade. Aí, no caso, se o sistema identificasse que era o código de reclamatória trabalhista, não lançaria a multa por entrega. Isso. Na entrega. Okay. E ele coloca toda essa documentação nessas folhas de 54 a 137 e comprovam porque essa obrigação se originou com a decisão lá da Justiça do Trabalho que reconheceu o vínculo do... Eu não sabia desse detalhe que, no caso de uma se fosse exclusivamente para tratar de uma reclamatória trabalhista, para informar débitos relacionados a uma reclamatória trabalhista, não tem prazo, né? Eu estou imaginando que ele tivesse apresentado o GFIP numa determinada data e agora ele tem que retificar para incluir outras informações na GFIP anterior. Não, é que tem um código específico exatamente para não prejudicar a empresa, porque se o reconhecimento foi posterior, esses fatos são anteriores, né? Então, é por isso que daí ele comprova, está tudo comprovado nos autos, então, nesse sentido, estou bem tranquila para dar o provimento.
Ok. Senhores, considerações? Como vota, Daniel? Acompanha, presidente. Rodrigo? Também acompanha, presidente. Muito bom. Douglas? Acompanho, presidente. Fábio? Acompanha. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho. Então, no processo 239, Leitores Comércio Ferramentas Importadora e Exportadora Limitada, o resultado é que acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Ausente momentaneamente, o conselheiro Francisco Nogueira Guarita. Processo número 240, conselheiro Sávio, por favor. Kelly Aparecida Gaspar. Esse processo, pelo que noto aqui, é um processo paradigma de lotes de repetitivos, cujo resultado será replicado para os processos 241 a 244. Conselheiro Sávio, por favor, fique à vontade. Bom, como o presidente bem observou aí, é um processo paradigma, né? Então, no corpo do acórdão, eu não fiz menção a número de folhas e etc, tá? E aí vou me ater aqui à análise do processo, utilizando-se do resumo que eu também coloquei para vocês aí, disponibilizei para vocês, tá? É um processo que tem por objeto multa por atraso da entrega de GFIP, a empresa foi devidamente notificada da autuação, apresentou impugnação, em preliminar, alegou a nulidade do auto de infração e a ocorrência da prescrição. No mérito, a ausência de intimação prévia, a aplicação do projeto de lei 7.512/2014, aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea, caráter confiscatório da multa, mudança de critério... Opa. Abrindo um parênteses para informar a chegada do colega Francisco Guarita. Já está presente, Francisco, nós estamos analisando o processo da contribuinte Kelly Aparecida Gaspar da Mota, processo item 240 da nossa pauta desta tarde, ok? O conselheiro Sávio está iniciando agora, na verdade, a leitura do resumo, porque é um tema já conhecido, que é aquele que a gente tem se debruçado sobre ele durante toda essa reunião de julgamento até agora, por atraso na entrega de GFI. Por favor, conselheiro Sávio, desculpa interromper, mas só para o conselheiro Guarita, eu lembro aí a necessidade de baixar a qualidade do vídeo, ok? E manter o seu microfone desligado. Qual o número do processo do item? 240. Ok, obrigado, presidente. Ok. Por favor, conselheiro Sávio, fique à vontade. E aí, retomando aqui, processo que tem por objeto na atraso da entrega de GFIP, tá? A empresa alega impugnação, nulidade do auto de infração, ocorrência da prescrição, no mérito, ausência de intimação prévia, aplicabilidade do projeto de lei 7.512/2014, aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea, caráter confiscatório da multa, aplicabilidade do artigo 146 do CTN e, por fim, aplicabilidade, por analogia, do artigo 71 do Código Penal, que dispõe sobre a natureza continuada das infrações administrativas. Na verdade, ela já faz essa ressalva, né? Ela utiliza-se desse artigo 71 já sob a perspectiva tributária. Enfim, a DRJ entendeu por julgar a impugnação improcedente, e aí a empresa apresenta recursos voluntários de folhas 39 e 40. Eu fiz aqui a menção das folhas de recursos, né? E fiz apenas no próprio resumo, até para vocês verificarem aqui, que as questões que a empresa está por levantar em sede de recursos são totalmente diferentes daquelas questões que foram suscitadas na impugnação, tá? Então, aqui no recurso, o que é que a empresa está pleiteando? Em sede preliminar, que o auto de infração seja cancelado, tanto em razão da inobservância do artigo 55 da Lei Complementar 123/2006,
quanto em decorrência da aprovação do projeto de lei 996/2018, qual encontra-se na iminência de ser sancionado, que a penalidade aplicada deve ser reduzida em 50% à luz do artigo 38b, inciso 2 da Lei Complementar 123 de 2006. Então, basicamente, é isso. E aí eu não estou reconhecendo do recurso, porque as questões que estão sendo levantadas são questões novas, diferente daquelas que haviam sido suscitadas em sede de impugnação. Basicamente é isso. Senhores, considerações? Não, presidente. Conselheiro Sávio, eu fiquei só na dúvida. Ela questiona esse projeto de lei complementar 96. Que é diferente daquele outro projeto que ela... entendeu? Esse é o ponto aí. Aquele outro é aquele 7.522, tal, que aí foi proposto por aquele deputado, eu até vi nos seus votos também, né, Débora? Laércio, né? Esse aí. E esse aí que ela está levantando agora em sede de recurso é outro. Então, basicamente é isso. Lembra do que trata? Chegou a ver do que trata esse outro projeto? Ixi, ó, deixa eu ver se eu trouxe alguma coisa no voto, eu não abri o voto e não me recordo. Mas deixa eu ver aqui logo. Talvez seja até o mesmo, né? Porque aquele ali que vocês citavam, ele era do Senado, eu acho, né? Não, mas esse aqui, ó, aquele ali era projeto de lei. E aí me parece que é lei ordinária. Aqui já é projeto de lei complementar. Ah, tá, entendi. Eu lembrei aqui. Projeto de lei 2000. Encontrei aqui um. Ele diz que número da Câmara de Deputados para PL 7512 de 2014. É acho que é ele mesmo. É a mesma coisa, então, se for o mesmo, aí eu tenho que só alterar essa questão do voto para conhecer, analisar essa parte aí. É isso? Eu fiquei com essa preocupação, mas, na verdade, eu acabei não localizando aqui rápido o teor do projeto de lei, mas aí ele aparece aqui, projeto de lei da Câmara número 96/2018, aí número da Câmara de Deputados, PL 7512/2014, é exatamente o anterior. Não, parte desse tema você conhece, não é isso? E aí eu conhecendo, né, eu vou... Pegar provimento, porque você já tratou que há muito sobre... Isso que é aquela alegação lá de que projeto de lei não é lei, tal, e até que não venha a ser promulgado como tal, não deve ser tratado como se lei fosse, basicamente isso. E ele falou convertido na lei... Eu acho que ele fez um embaraço aí, presidente, porque não foi convertido. Esse processo, até em outros votos que tem essa matéria, né, ele está em tramitação. Na verdade, que é um projeto de lei de 7512/2014, convertido na lei 13.097/2014. Eu acho que ele quis dizer aqui que mudou que o PL parece que mudou ele recebeu outra nomenclatura, né, outra numeração. É como se fosse isso, eu não entendo essa nomenclatura não, mas já achei os 3 números aqui só para esse projeto de lei. Tem esse da Câmara, projeto de lei e tal, PL 4157/2019, está tudo vinculado a esse. PL 7512/2014, isso aqui eu estou no site da Câmara de Deputados. E aqui eu já estou vendo outra coisa, projeto de lei do Senado, que eu acho que também não tem nada a ver e não vem ao caso. Mas aqui, no site do Senado, projeto de lei
que altera o artigo 10 do decreto tal para ampliar o prazo para a conclusão do inquérito policial, entendeu? Já é outra coisa. É porque, na verdade, ela fala dessa lei 13.097, e essa lei, de fato, anistia as multas previstas no 32A, lançadas até a publicação desta lei, desde que a declaração de que tratam-se tenha sido apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para entrega. Mas aí essa lei aí... É uma outra situação, ou seja, a anistia é para uma situação específica, né? Para se a entrega ocorreu no mês seguinte só. E tem essa situação, e essa lei aí me parece, agora eu fiquei na dúvida, não é a mesma coisa, não tem o mesmo objeto daquele projeto de lei de 7.500, não, tem? Não tem não. Pois é. Então, peraí. Ela fala de duas leis, né? Porque nos fatos aqui ela está falando, prescrição nos princípios da lei 13.97. Mas aí a lei complementar 123, não, do Simples? Da microempresa? Agora ela fala no artigo 55 da lei complementar 123, da microempresa. Sim. E aí, pelo cancelamento embasado no projeto de lei complementar 96, 2018. Ok, senhores. Então, nesse caso, conselheiro, o seu voto é por não conhecer em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, em negado provimento. Senhores, considerações adicionais? Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Jonas? 40. 40 não? Marita, por favor. Eu acompanho o relator também. Débora? Douglas, né? Não, eu já tinha falado, mas acho que é ele que não respondeu. Diga, Douglas. Eu acompanho também, presidente. Ok, Débora, por favor. Eu acompanho. Marcelo? Acompanho. Então tá bom. O conselheiro Guarita voltou e bagunçou os meus neurônios aqui. Então, eu também acompanho o relator, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecerem parte do recurso voluntário, por este tratar de termos estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento, na parte conhecida, e negar de provimento. Esse resultado, ele vai ser aplicado ao processo. Ele vai ser aplicado aos processos 241, 42, 243, 244, aos quais será registrado o seguinte resultado. Acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de voto, não conhecer em parte de recurso voluntário, por tratar de termos para o litígio administrativo instaurado com a impugnação, lançamento, na parte conhecida e negado de provimento, deste processo sistemático de recurso efetivo, aplicando-se o decidido no julgamento do processo final 2016-60, paradigma ao qual o processo foi cancelado. Esse resultado é o processo 241 da Five Star Lanchonete Pizzaria, também da Helena Gomes da Silva, processo 242, processo seguinte, Kelly Aparecida, Gaspar, e processo 244, Surmont, imagem e precisão limitada. Senhores, próximo processo, também processo de relatoria do conselheiro Sávio. Posso dar início, presidente, já? Deixa eu só concluir aqui para eu poder acompanhar direitinho.
Tá bom. Eu estou complementando aqui a anotação. Aqui. Próximo processo 245, relatoria do conselheiro Sávio, Oxis, Serviços de Informática Limitada. Conselheiro Sávio, por favor, aparentemente é um processo também que é paradigma de recurso repetitivo e o resultado dele será aplicado aos processos 246 ao 248. Por favor, conselheiro Sávio, fique à vontade. Também processo que tem por objeto. Esse aqui, presidente, eu até confesso que não me atentei que era paradigma, tá? E aí fiz menção aqui às folhas, mas vou apagar, claro. E aí segue aquela mesma linha que a gente já vem trabalhando, tá? Processo que tem por objeto multa por atraso de entrega de EFIP. Alegações que constaram a impugnação, decadência, prescrição, nulidade pela não opção de intimação pelo DTE, né, domicílio tributário eletrônico, nulidade pela falta de intimação prévia, denúncia espontânea, anistia com base na isonomia, violação à segurança jurídica, ilegalidade pelo cerceamento de direito de defesa com prejuízo ao contraditório à ampla defesa. DRJ entendeu por julgar a impugnação improcedente, de acordo com acordos de folhas 45 e 51. A empresa interpôs recurso voluntário de folhas 58 a 78. Né? E aí, quais foram as alegações? Primeiro, inobservância das razões da impugnação, que a decisão de primeira instância deixou de considerar a legislação que rege a matéria, o princípio da verdade material aplicável ao processo administrativo tributário e a jurisprudência ambulante do CARF. E eu estou negando essa alegação porque, na minha opinião, ou no meu entendimento, a DRJ bem analisou o caso. Tá? Então, para mim, sou mais como uma alegação um tanto genérica. Nulidade pela não opção de intimação do DTE, que o auto de infração é nulo pela inobservância do princípio da publicidade, pois a recorrente foi notificada do lançamento através de sua caixa postal eletrônica, quando não optou pela adesão ao DTE, que o endereço eletrônico, que é uma prerrogativa do contribuinte, somente deve ser implementado com expresso consentimento do sujeito passivo. E aí eu estou negando o provimento ao recurso nessa parte, porque a intimação, pelo que eu constatei aqui, foi feita, tá, por via postal. Estava até vendo aqui, tentando pegar as folhas, enfim. Aí eu estou negando por isso. Decadência. Estou negando também, aqui aplicando a súmula do CARF e tal, que dispõe que, em caso de descumprimento de obrigação acessória, o prazo deve ser contado do primeiro dia do ano subsequente. E aí, considerando que a autuação diz respeito a 2011 e a ciência do auto de infração se deu. Opa, peraí. Eu acho que aqui está decadente. Eu acho que eu comi uma bolazinha aqui que eu não levei em conta que a autuação é de 2011. E aqui eu levei em conta, para fazer a contagem, o prazo inicial de 1/1 de 2014. E a ciência do auto de infração se deu em 2018. Mas eu acho que é isso mesmo, não? As GFIPs aqui são de competência de fevereiro de 2013, não, janeiro de 2013 e fevereiro de 2013. Ah, então é isso mesmo. Então, folha 2. Então eu devo só ter me equivocado aqui na parte do resumo, que eu coloquei que a multa abrangia as competências de 2011, enfim. Então é isso. Estou meio sujo agora.
2013 mesmo. No acórdão está correto, tá? Então, estou negando aqui decadência, tá? Considerando que a ciência se deu em 17, a ciência da autuação se deu em 17 de 5 de 2018, né? 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, então dentro do prazo. Falta de intimação prévia, estou aplicando a súmula CAF número 46, denúncia espontânea, súmula CAF número 49, e a questão da anistia, que foi outra alegação do recurso, eu estou negando provimento, que aí ela se vale do projeto de lei, tanto do projeto de lei, melhor dizendo, né, 7.512/2014, quanto da Lei 13.097/2015, que trata dessa questão da anistia, e eu estou negando provimento também a essa alegação. E aí, na parte do projeto de lei, eu sigo aquela linha de entendimento, e na questão da anistia, que não se enquadra no caso em tela. É uma questão do prazo, até tanto, tal, enfim. Basicamente é isso. Senhores, considerações adicionais? Não, presidente. O AR está em folhas 41, né, Sábio? Que aponta aqui Isso. 41 e tem outro, né? Tem outro, vai folha 55. Perfeito. Senhores, como vota o conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Também acompanho, presidente. Também acompanho, presidente. Também acompanho, presidente. Também acompanho, presidente. Marcelo? Acompanho. Eu também. Então, o processo número 245, acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse resultado vai ser reproduzido nos processos 246, 247 e 248. Processos do Intercompany Solutions, Oportuna Consultoria e ITS Comércio e Representação e Serviço em Tecnologia da Informação. Com isso, a gente vai até o processo 248. O próximo processo é o processo 249, que foi o primeiro processo julgado na parte da manhã, nessa parte da tarde, nessa reunião, no início dessa reunião de julgamento, nessa sessão de julgamento da tarde do dia 7, e fizemos isso por conta da substituição do conselheiro Marcelo pelo conselheiro Virgílio. Estou só fazendo a observação, porque numa eventualidade, contribuinte interessado, se for buscar na sequência, não vai identificar o seu julgamento do seu processo nessa sequência aqui, mas o processo número 249 do contribuinte VR Benefício foi o primeiro processo a ser julgado nesta tarde do dia 7. Processo seguinte, papelaria de Cleia Limitada, conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, e com isso a gente dá um descanso finalmente para o conselheiro Sávio, não ainda para a conselheira Débora, que ela ainda trabalha hoje, mas pelo menos o Sávio aí já vai dar uma descansadinha na leitura de votos sobre o mesmo tema, não é isso? Rodrigo, por favor, papelaria de Cleia Limitada, processo número 250 da pauta. Presidente. Também um processo que se constitui em paradigma de lote de repetitivos e cujo resultado será replicado para os processos 251 a 257. Pois não, Daniel? Vou fechar rapidinho aqui, só para pegar uma água, rapidinho, tá? Ok, Daniel. Você quer a gente espera um minutinho enquanto o Rodrigo está abrindo ali, a gente está aguardando você retornar. É multa por atraso, Rodrigo? Isso, presidente. Mais um pouquinho.
Eu ia já dizer, ó, a tréguazinha que vai dar aí para o descanso de Débora vai ser pouca, porque aqui vai ser rápido também. Né? Então vamos lá. Vamos aguardar um minutinho que o Daniel está retornando. A gente poderia até ter feito um intervalinho, mas eu acho que os processos já estão se exaurindo, os processos da parte da tarde. E aí daria para a gente concluir de uma vez. Eu acho que tem esse e tem mais um de Débora, e acabou. O restante é repetitivo. Rodrigo, por favor, o conselheiro Daniel já está de volta. Fique à vontade para a leitura de relatório e voto. Ok, presidente. Bem, é um caso simples, né? Seguindo aí a pauta temática desses assuntos sobre a apresentação de GFIP com atraso. E o caso aqui é porque o contribuinte apenas ele alega a espontaneidade, aquela questão que aí já todo mundo aqui já falou, que tem. Eu vou até me estender um pouco mais para falar sobre essa questão, mas que se resume na súmula 49 do CAF. Né? Então, que essa denúncia espontânea não alcança essa penalidade decorrente de atraso em entrega da declaração. Então, portanto, o ANDEC provimento ao recurso voluntário, esse foi o único argumento do contribuinte. Tá sem o... Senhores, alguma consideração? Notamos aí que o conselheiro Rodrigo já começa num processo dos simples, ainda mais simples, porque o contribuinte só trata de um tema e tema sobre o qual a gente já se debruçou diversas vezes nessa reunião. Conselheiro Daniel, como vota? Conselheiro Rodrigo, negando provimento ao recurso voluntário. Eu acompanho, presidente. Guarita? Eu também acompanho. Acompanho. Débora também. Agora o Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também. Então, o processo da papelaria de CLEA limitada, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Como disse, é um processo que é paradigma de lotes repetitivos e o resultado dele será replicado para os processos seguintes. Para tais processos que compõem lotes repetitivos, vai ficar registrado o acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo final 2015-29, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado. Esse é o resultado para o processo 251 do Evailton Souza, 252 de Edna Antônia, 253 de Luciano Firmelo Fadoni, 254 de Clatai Informática Limitada, 255 Elias César Moreira, 256 de Ala... deve ser Ala, que aparentemente está separado, mas ALA Almeida Mercearia, 257 para SM Fonseca, e, por fim, a gente chega ao processo 258, que é o processo de Para-Brisas do Vale Limitada, processo de relatoria da conselheira Débora Fófano. Conselheira, por favor, quando quiser, fica à vontade.
Então, é multa por atraso da GFIP, valor R$ 500, competência 13 de 2013, decisão de primeira instância manteve o lançamento, o contribuinte apresentou o recurso voluntário, né, e no qual fazem menção à intimação do acórdão, referente ao encaminhamento do acórdão, com os seguintes argumentos: a empresa entregou a GFIP declarando os valores pagos, a empresa é enquadrada como microempresa, falta do princípio de publicidade, alteração do critério jurídico, multa por descumprimento tem o caráter educacional, entretanto, aplicada de forma retroativa tem a única e exclusiva finalidade de arrecadação, falta da entrega não ocorreu por causa de incompetência ou má-fé, ocorrência da denúncia espontânea. Esse aqui tem uma particularidade, porque a impugnação ela foi apresentada intempestiva, e a DRJ não se analisou essa questão. Tem até, eu vou dar uma lidinha aqui. Então, constata-se nos presentes autos, em determinar de intempestividade da impugnação, que a turma julgadora de primeira instância não observou a intempestividade da impugnação apresentada pelo contribuinte, consequente à não instauração da fase litigiosa do procedimento administrativo, adentrando equivocadamente a análise das questões de mérito. Na impugnação, o contribuinte arguiu a tempestividade da impugnação nos seguintes termos. Eu reproduzo aqui a parte do recurso da impugnação, dessa folha número 3. Daí, acerca dos prazos processuais, eu transcrevo aqui o artigo 5º e o 14 e 15 do decreto 70. No caso em tela, 70.235, no caso em tela, não há qualquer equívoco em relação à data de início da contagem do prazo. Então, a ciência da autoinfração ocorreu no dia 21 de 5 de 2018, e o prazo começou a fluir no dia 22, findou no dia 26 de 2018, a impugnação apenas veio a ser protocolada no dia 3 de 7 de 2018, conforme atestam o carimbo posto na folha número 3, a data constante da impugnação, de folha 5, o termo de revelia e o despacho de folha 23. Dessa forma, ultrapassado o prazo legal, se revela ausente o requisito extrínseco concernente à tempestividade, o que tem como consequência a não instauração da fase litigiosa do processo administrativo fiscal e a declaração da intempestividade da impugnação. Assim, demonstrada a intempestividade da impugnação do contribuinte, resta prejudicada a análise das demais alegações recursais, devendo ser cancelada a decisão de piso. Então, eu voto por não conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar parcial provimento para cancelar a decisão de primeira instância, tendo em vista a apresentação intempestiva da impugnação. Senhores, considerações? Presidente, eu acho que é o mesmo tema que ontem. A gente estaria fazendo a reforma impégios e a preclusão aí consumativa em favor do contribuinte. Se tivesse um recurso de ofício, eventualmente, acho que a gente até poderia adentrar a matéria, mas nesse caso o processo anda para frente e ato administrativo foi consumado, minha opinião. Eu também concordo, com o nesse caso, a gente está tratando de um tema que foge do que nos compete fazer, né, que é o julgamento do recurso voluntário em face do acordo da BRJ. Na verdade, a gente está fazendo um juízo de revisão do que foi decidido na DRJ, né? Não tem ninguém questionando isso. A própria Fazenda poderia, se tivesse interesse, ter questionado isso. A gente teria um outro recurso, né? Mas, nesse caso, me parece que a gente estaria reformando a decisão anterior de ofício em prejuízo ao contribuinte, né? Porque ele teve foi conhecida certo ou errado, foi conhecido lá a impugnação e seguiu, né? E que os demais colegas entendem? Eu também acho que é razoável essa ponderação feita por Marcelo também. Acho que deve ser reformar impégios que a gente não pode. Imagine se
se tivesse ganho alguma coisa da RJ, por exemplo, né, parcial procedente, chegar aqui agora e dizer, você não pode, ou seja, pode contribuir, recorre, apresenta recurso voluntário, chega para a gente e a gente diz, não deveria nem ter sido conhecida sua impugnação lá, então anula tudo. Assim, estou dando um exemplo só para mostrar que se a gente agir dessa maneira nesses recursos, tem que agir também da mesma maneira quando chegar um recurso desse, né, que for um recurso voluntário contribuinte, um acordo que deu parcial provimento. E aí a gente sentiria realmente que haveria um prejuízo aí para o contribuinte causado pelo próprio recurso dele. Não, imagine, por exemplo, que ele tivesse exonerado 90% do passado errado, por um motivo qualquer. Errou, não foi tempestividade, não. E concluiu que por exonerar o crédito tributário numa determinada monta e não recorreu de ofício, porque o valor não chegava tanto para ser formalizado o recurso. A gente não podia rever essa decisão, né? Exato. Diga, Débora. Débora ia falar? Superada, então, eu analiso o mérito. Eu já vi que você analisou aqui. Já tenho mérito aqui, que na realidade são aquelas argumentações de praxe, né? E para manter o lançamento daí. A questão da nulidade, que foi superada aí essa questão da preliminar, né? Então, a questão da nulidade, não existe nulidade aí, porque o lançamento atendeu todos os ditames, né? E quanto à alegação da nulidade por afronta dos princípios constitucionais, eu cito a súmula CARF número 2, a inobservância do princípio da publicidade, questão de que, como eu já tinha me reportado em outro julgamento, ninguém pode alegar desconhecimento da lei para justificar o seu descumprimento, e que não houve orientação prévia também, que eventual orientação prévia não teria o condão de afastar a aplicação da penalidade. Não há também a questão da mudança do critério jurídico lá do lançamento, a questão da denúncia espontânea, o julgamento do STJ e da súmula CARF 49. Então, no final é para manter. Daí, Ok, conselheira Débora, você está então negando o provimento, superando a questão. Conhecer em parte aí, porque na parte conhecida negar de provimento. Deixa eu ver por que conhecer em parte. Sim, porque além dos argumentos apresentados na impugnação, ele acrescentou em suas razões no recurso a nulidade. Tá? Então, é conhecer em parte e na parte conhecida negar provimento. Ok, agora eu preciso saber, conselheira Débora, dessa discussão relacionada a essa preliminar que você levantou, se você se curva ao entendimento aí manifestado nos debates, não, porque senão eu preciso votar a sua preliminar primeiro. Não, eu me curvo ao entendimento da turma, e daí eu excluo essa preliminar de nulidade, né, e só adentro direto no mérito, isso no definitivo eu já excluo. Perfeito. Sabe, falar, por favor, sabe? Essa questão aí da intempestividade, né, eu não estou muito, assim, só pensando aqui por alto, eu não sei se seria o caso de aplicação do reformático em PEJOS, né, porque aí é uma outra situação. Aí é como se o litígio não fosse instaurado, né? Porque se a impugnação foi apresentada a destempo, não foi protocolada dentro do prazo, a gente pode dizer que foi instaurado o litígio, submete-se, claro, né? E aí tem até um artigo próprio do decreto 7235, que a questão da tempestividade vai ser julgada, e aí por isso mesmo que tanto a impugnação quanto o recurso que são apresentados intempestivamente devem ser julgados, tá? Mas aí, quando a impugnação, eu me recordo aqui que a gente já se debruçou muito sobre essa matéria, e quando a impugnação é apresentada de forma intempestiva, o contribuinte tem direito ao recurso, e o recurso só se atém à questão da intempestividade, né?
Me parece que é essa situação aí, não é muita aplicação do reformático em PEJOS, não. Aí é questão, no meu modo de ver, de não conhecimento do recurso. Não conhecimento porque ele está tratando de outras matérias que não da intempestividade. Nesse caso, quando a impugnação é apresentada intempestivamente, o recurso só deve se ater à intempestividade da impugnação. Me parece que é isso. O problema é que, nesse caso, a DRJ conheceu do recurso, mesmo tempestivo. Mas é essa a situação. Eu analisei bastante aqui para chegar a nessa linha de entendimento que eu venho sustentando aqui da questão dos efeitos do recurso, né? Efeito devolutivo, que aí o efeito devolutivo ele se biparte tanto na perspectiva horizontal quanto na perspectiva vertical. E ainda que a DRJ tenha afirmado e feito esse juízo de admissibilidade a respeito do recurso, aliás, da impugnação, a matéria que é devolvida ao tribunal é a matéria como um todo, né? É o todo, não é só aquilo que foi objeto do recurso, não. É o todo. E aí, nesse caso, em específico, a matéria que deveria ter sido devolvida em tese era só em relação à intempestividade da impugnação. Enfim, são apenas considerações para a gente, né, tomar uma decisão aí que seja mais, nem diria mais prudente, né, mas mais técnica, nesse sentido, assim, né? Eu estou entendendo, sabe, mas eu estou achando que esses casos que tu está citando são casos em que a própria DRJ não conheceu da impugnação por estar intempestiva. Aí, quando vem para a gente, é devolvido para a gente analisar somente isso, a tempestividade. Nesse caso, a DRJ não se debruçou sobre a tempestividade. Ela passou em branco, ela simplesmente considerou. Eu estou falando. Então, mas a gente vai ser devolvido o que para a gente, se nem a DRJ analisou a tempestividade? Tá entendendo? Isso passou em branco por ela. É como se... Eu sei. Eu entendi essa parte, pô. Eu sei. Para mim, é meio difícil. Eu acho que a gente vai ocorrer mais situações dessas aí para a gente pensar, tá? Eu estou falando aqui que eu estou pensando no momento. Eu precisaria realmente, assim, estudar mais essa matéria, tal, mas as ponderações que eu faria para o momento, pensando por alto, seriam essas, tá? Ainda que a DRJ tivesse passado por cima disso aí. Enfim, não sei se seria o caso de reformar em PEJOS, não sei. Eu avalio como sendo, porque o que acontece? Na verdade, me parece que você negar provimento a um recurso voluntário para o contribuinte é uma situação melhor do que você sequer conhecer o recurso dele. Ou seja, a DRJ pegou a impugnação, que eu falei recurso voluntário, mas é a impugnação. A DRJ pegou a impugnação e conheceu dela. Porque conheceu e passou da análise do conhecimento, ela superou o conhecimento e foi para o mérito. E no mérito negou provimento. Agora, digamos que aí, como ele perdeu, ele recorreu para a gente, ele pode trazer a matéria toda para a gente discutir, mas ele não precisa sequer questionar a tempestividade, porque a DRJ já não falou mais nada. Aí o que a gente está falando aqui é reconhecer a nulidade de lá da decisão do DRJ, a gente nem vai julgar mais. A única coisa que a gente faria era reconhecer a nulidade porque ela verificou uma coisa de forma inadequada. Ou seja, entendeu que era tempestivo algo entendeu que era tempestivo algo que era intempestivo. Assim como ela poderia entender que estava comprovado algo que não estava comprovado. E aí a gente faz o que com isso? A gente vai alterar sem ter um... Mas essa questão aí da prova, presidente, é outra coisa, que aí é questão de valoração de prova, né? Tudo bem, mas... Eu acho que não é o caso, porque valoração de prova está lá no 29 do decreto, que a autoridade julgadora de segunda instância pode valorar de forma livre, né? Então, ainda que a DRJ tenha falado, está comprovado por essa prova aí, a gente pode pegar e falar, não está comprovado por isso, porque a gente aqui... Se ela deferiu, você não vai mudar
para dizer que o documento que o contribuinte apresentou não prova nada. Mas claro que o 29 está dispondo isso, eu estou só falando assim que... Sábio, se ela já aceitou, isso não está mais na nossa... se ela aceitou e não recorreu de ofício, não está mais na nossa seara. Para mim tá, porque a matéria é devolvida, devolve-se tudo. A extensão, quem manda na extensão é o recorrente. Tanto se não. O recorrente devolve tudo tem que ser analisado, a profundidade é com a gente. Então, eu vou te dar... Agora, se ele interpõe um recurso, vamos lá, apenas um exemplo, processo de multa principal e responsabilidade. Se ele devolve só a questão da responsabilidade, a gente não cabe adentrar lá para voltar na multa e no principal, não. Agora, se ele devolve os três, pouco importa como a DRJ decidiu aí, porque a matéria é devolvida como toda, a profundidade é com a gente. E ainda que a DRJ tenha se manifestado sobre uma prova, aí voltando ao seu exemplo, e tenha disposto que o contribuinte comprovou, aí, para mim, me parece que, de acordo com o 29 do próprio decreto, eu tenho livre convencimento para dispor que aquela prova não é suficiente. É só isso que eu estou querendo dizer aí. Eu acho que os exemplos não são tão análogos, entendeu? Sim, a questão da interposição, da apresentação da impugnação fora do prazo, ok. Aí eu realmente faço aquelas considerações no sentido apenas de dizer que assim, a gente vai se debruçar sobre essa matéria em outras situações, mas não sei se no momento seria, do ponto de vista técnico, tá? Seria o mais razoável. Só isso, apenas isso aí que eu queria expor. O que me parece é que a gente tem toda a liberdade para apreciar a prova, mas a prova que está dentro do litígio. Então, vou imaginar aqui, vou dar um caso bem grosseiro. O contribuinte tem lá 5 despesas médicas glosadas na sua declaração de rendimento. Aí ele apresenta 4 delas. Nessas 4 delas, a DRJ aceita 3. Aí ele fala assim, ele que recorre para a gente, e aí ele vem discutir o quê? Ele não vai discutir as 3 que a DRJ já considerou, porque isso não é matéria mais objeto de litígio. A própria DRJ reconheceu que não compete. Falta interesse aí. Só um minutinho, sabe? Ele vai discutir só a outra coisa que não foi mantida a glosa. E nós não podemos agora, na segunda instância, se não houver um recurso de ofício, falar assim, olha, aqueles 3 que ela aceitou lá, na verdade, são falsos, ou não são idôneos, ou seja lá o que for. E o que me dá segurança para afirmar isso é que o próprio regimento interno do CARF prevê que o pagamento ou parcelamento do débito extingue o litígio, porque importa a desistência, inclusive daquilo que o contribuinte se beneficiou na decisão de primeira instância, desde que haja recurso de ofício pendente. Ou seja, se o contribuinte se beneficiou num determinado valor na decisão de primeira instância, se não houver recurso de ofício pendente, e ele desistir pelo parcelamento, ele se beneficia da decisão da DRJ. Entendeu? Então, me parece que a gente não pode, se o recurso de ofício não trouxe aquela decisão da DRJ para a gente discutir, a gente não pode ir lá e rever de novo, refazer a conclusão do próprio julgador de primeira instância, porque ele já decidiu. Se o contribuinte simplesmente não falasse nada, então tá bom, tu glosou, tu manteve agora 3 despesas, manteve a glosa só de 2, eu vou pagar então o tributo. E aí, como é que vai ser? Nós vamos ter que recorrer de ofício, a autoridade lançadora vai ter que rever de ofício, porque a DRJ errou? Não, eu erro aqui na hora da minha análise, a Câmara Superior eventualmente pode se debruçar sobre ela, a DRJ erra. Em algumas situações, essa matéria que a gente eventualmente identificou um equívoco, ela vai estar submetida para a gente, faz parte do litígio. Se não, se eu abrir muito essa questão, eu vou acabar tendo que conhecer sempre tudo. Porque se eu posso agora, voltou tudo para mim, eu posso analisar tudo de novo. Não,
Eu não posso analisar todos de novo. E aí me parece que é um entendimento corrente na turma que o que nós podemos é analisar aquilo que está submetido ao litígio instaurado pela impugnação ao lançamento. Se a impugnação ao lançamento, na impugnação, no julgamento da impugnação, houve uma determinada decisão para a qual não houve recurso, seja ela do contribuinte, seja ela da fazenda, ela se torna definitiva no âmbito de segunda instância. Nesse caso, o contribuinte não vai recorrer daquilo que ele ganhou na DRJ, ele só vai recorrer daquilo que ele não ganhou. Né? E aí me parece que é esse tema que a gente... e é por isso que a gente não cabe. Eu fiz um processo no CAF, acho que eu tive uns 2 ou 3 processos que retornaram em embargos. Um deles é porque, na hora de fazer os cálculos, eu fiz os cálculos e apurei o restante do tributo que era para ser mantido, e no final das contas ele era um pouquinho maior do que o que da DRJ já tinha mantido. O que eu tive que fazer? Voltou para mim, e eu, em sede de embargo, falei assim, olha, eu continuo achando que o tributo é esse, mas eu não posso, por conta do reformate império, eu não posso agravar a situação do contribuinte, já que não havia recurso da decisão da DRJ, e acabei cobrando só. A própria unidade devolveu para mim, falando assim, ó, tu tá mudando aqui para prejudicar o contribuinte. E aí a gente fez isso no julgamento, mas enfim, é só a minha avaliação. Eu entendo o teu posicionamento, mas acho que não se enquadra muito nos julgamentos que estão previstos lá que até a tempestividade a gente julga a previsão lá do 70235, diz que no caso de mesmo perempto, o recurso vai ser encaminhado para cá para que a gente julgue a perempção, né? Então, agora, quando fala em perempto, é o recurso, não a impugnação. Lógico que se a impugnação vai intempestiva, a DRJ entende que é intempestiva e não conhece, vem para a gente só discutir a questão da tempestividade. E não vou entrar em outra matéria, vou entrar só na questão da tempestividade. Agora, se a DRJ superou, me parece que a DRJ falou para o cara assim, olha, tá bom, tá tempestivo o teu recurso, e ela superou isso e foi para frente, né? Se ela tivesse dado provimento, ela tinha cancelado a exigência toda e ia ficar por isso mesmo. Então, por isso que eu acho que, nesse caso, como é uma decisão, a decisão de admissibilidade ela é uma preliminar e que, na verdade, eu tenho que entender que eles julgaram a preliminar, assim como a gente, um requisito de admissibilidade do recurso, me parece que o contribuinte levou. Se eu cancelo agora, sem um recurso da própria DRJ, eu vou falar assim, olha, o contribuinte, eu vou anular isso aqui e vou prejudicar o contribuinte, porque essa ele já tinha levado, agora eu quero que você analise de novo. Aí, na outra análise, o que vai acontecer? O contribuinte não vão nem tomar conhecimento do recurso do contribuinte, dos argumentos do contribuinte. Tudo que ele falou poderia estar indo embora. Inclusive, se ele tivesse ganhado alguma coisa no meio dessa história toda, ele poderia ter tido o provimento de uma parte, poderia ter levado alguma coisa. Mas, enfim, eu entendo o teu posicionamento, só que eu acho que nesse ponto... Não, essa parte aí da interposição, realmente, eu só não achei que seria o mesmo caso da questão da análise da prova. Eu acho que são diferentes. E aí, quando você coloca que, quando o contribuinte leva uma procedência lá na impugnação, ele não vai recorrer, claro, porque aí falta interesse recursal, né? Falta interesse recursal. A minha questão foi só da análise da prova, que a gente poderia analisá-la, não nesse sentido de que tinha sido dado provimento, né? Se foi dado provimento lá embaixo, em relação a alguma matéria, o contribuinte não tem interesse recursal, não. Enfim, para mim, assim, foram exemplos dados que, assim, no meu modo de ver, seria essa questão da prova uma e essa outra da interposição outra, né? Mas, realmente, fica, assim, eu não estou confortável, acho que do ponto de vista, não sei, técnico, assim, não sei se seria a melhor opção, mas por hora seria isso, né? O DRJ vem e fala que os pressupostos de admissibilidade da impugnação foram cumpridos, e foi o que eu falei desde o início. Acho que as minhas considerações são mais no sentido de que o espírito não está ainda tão confortável com essa situação, né? Eu até precisaríamos estudar mais, para refletir mais, enfim, mas, para o momento, acho que seria isso. Ok, senhores. Então, a conselheira Débora continua na convicção de que
de que deixa de lado essa questão de relacionada à DRJ, por ser um tema que a DRJ já tinha superado. Você entra no mérito e vota no sentido de negar o recurso voluntário por todas as razões que você já expôs, não é isso? Sim, conhecer parcialmente, né, porque tem matéria nova. E isso é a questão lá da Lei 123, artigo 55. Daniel, podemos ao voto então, senhores? Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco? Eu também acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Fábio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho. Então, o processo número 258 do contribuinte recorrente para-brisas do Vale Limitada, ele conclui com o seguinte resultado, a qual os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecerem parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento, na parte conhecida, inegável provimento. Ok, senhores? Senhores, com isso a gente encerra a nossa pauta de julgamento da tarde desse dia 7 de julho. Encerramos no processo 258 e agradeço mais uma vez a todos aí pelo desempenho e essas discussões elas são sempre salutares, né, no nosso convívio, em particular quando a gente está, e aí agradecendo também a colega Débora, que avaliou uma questão de um jeito e agora no curso do debate entende que poderia ser de outro. Isso não demonstra nada diferente do que eu já tenho afirmado, que é uma virtude do nosso colegiado, da gente estar aberto a essas discussões e entendimento, né, mesmo discussões que ocorram no curso dos debates. E os debates são feitos exatamente para isso, não é isso? Então, mais uma vez, parabenizo a todos pela pauta cumprida aí, inclusive antes da hora, porque a gente terminou bem cedo, certamente, reprisando o que eu falei de manhã, terminamos cedo por conta já de ser um tema que a gente tem se debruçado muito sobre ele, né? Porque é um tema muito repetido, foi muito repetido a questão das entregas da declaração de GFIP, das entregas de GFIP em atraso. Então, mais uma vez, agradeço a todos os senhores, agradeço a Camila pelo apoio e vou encerrar agora a nossa gravação e peço, por favor, a Camila que encerre a gravação